O tema da minha palestra para vocês é Despertando Gigantes. Porque eu acredito que cada um de nós aqui, na verdade o Átila já provou muito melhor de que há alguém extraordinário dentro de nós. Mas que na maioria dos casos, eu vou dar o play aqui, para mim saber o tempo que eu dei, senão eu falo até amanhã com vocês. Alguém extraordinário, que na maioria dos casos está aprisionado ou adormecido dentro de nós. Querem ver só? O que você quer ser quando você crescer? Alguém já te fez essa pergunta? Se já fez, ergue a mão, por favor. Muito bem. Provavelmente foi quando você era criança, não é? Você lembra qual foi a resposta que você deu? E hoje você é aquilo que você disse que queria ser quando criança? Temos um vitorioso aqui, uma salva de palmas. Você é hoje o que você disse que queria ser? Engenheiro agrônomo. Que criança profunda, engenheiro agrônomo. Talvez você pense assim, não, mas quando eu era criança eu falei algo muito lúdico, eu falei qualquer coisa. Então vamos avançar um pouquinho mais, vou facilitar para vocês. Na sua adolescência, você lembra o que você queria ser? Se você ainda é adolescente, volta uns 4 anos. Você lembra o que você queria ser? Você se tornou? Tem mais alguém aqui? Mais um vitorioso ali. O que você queria ser que você é? Professor. Quantos anos você tem? 18 anos, temos um professor aqui. Mas vocês viram a quantidade de pessoas que ergueram a mão? Foram poucas pessoas. O que será que aconteceu com a gente? Onde foi que a gente se perdeu? O que deu errado? Bom, na minha opinião, a resposta para isso está na própria pergunta. Vocês viram que não perguntaram para você o que você queria ser quando você fosse adulto? Para uma criança, a ideia de ser adulto é algo abstrato. A pergunta é o que você quer ser quando você crescer. Então, desde que nós éramos crianças, foi dito para a gente que alcançarmos os nossos sonhos, o nosso potencial não tinha a ver com simplesmente nós nos tornarmos adultos, mas sim com nós nos tornarmos grandes. E já reparou que quando a gente se torna adulto, essa pergunta diminui drasticamente, se é que ela é feita para a gente? Se hoje você não é aquilo que você gostaria de ser, se você não tem a vida que você gostaria, se você não alcançou os seus sonhos, o seu propósito de vida, é porque você ainda não cresceu o suficiente. Isso aqui não é para deprimir ninguém. É só para dizer que, na verdade, o que nós precisamos para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, é crescer um pouco mais. Eu acredito nisso. Eu compartilho das palavras do Michelangelo, o grande escultor, embora eu tenha uma interpretação um pouco diferente dele. Perguntavam assim para o Michelangelo, viu? Como é que você consegue fazer uma escultura de uma pedra? Já viram a resposta dele? O Michelangelo falava assim, eu não faço a escultura já está na pedra. Ele falou assim, eu consigo enxergar claramente, com todos os seus gestos, posturas, tudo. O que eu preciso fazer é retirar os excessos de pedra bruta para libertar essa escultura e trazê-la para fora, para que vocês consigam enxergar aquilo que eu já vejo tão claramente. E foi assim que eu aprendi a ver as pessoas, que dentro de cada um de nós existe alguém extraordinário, só que pode ser que a gente não consiga enxergar isto. As paredes, as barreiras que nós temos são muitas, podem ser pensamentos negativos, crenças limitantes, conformismo social, medo, orgulho, vaidade, podem ser coisas que estão nos aprisionando, que passaram a nos aprisionar no decorrer da vida. Mas há uma esperança, nós podemos nos libertar. E para dizer para vocês o porquê que eu acredito nisso, eu quero contar uma história de qual foi a minha resposta quando eu era criança. O que você quer ser quando crescer? Alguém aqui queria ser super-herói? Muito bem, as pessoas que querem, todo mundo está sorrindo, todo mundo que queria ser super-herói é feliz. Só que quando eu era criança eu acreditava que eu era um super-herói, porque eu estava sempre lutando, salvando o mundo contra os perigos, lutando contra os monstros, os bandidos, os ninjas, estava sempre fazendo alguma coisa assim. O problema foi quando eu fiz 5 anos e arranjei uma capa. A minha mãe chamava de toalha de banho, mas para mim era uma capa. Por que isso é um problema? Eu assistia a televisão e os super-heróis voavam e eles tinham capa. Agora eu tinha uma capa, logo eu podia. A matemática era muito simples. E eu falei, então agora eu vou voar. Eu tenho a capa, que era o que eu precisava. E eu saltei de cima do sofá, só que a gravidade não fazia parte da minha fantasia. E eu me estatelei no chão. A minha casa era aquelas casas de taco de madeira, sabe? E eu caí de quina num deles. O resultado, uma família desesperada, uma criança ensanguentada e um médico que estava intrigado por uma criança que, ao invés de chorar, ficava falando com ele, querendo saber o que ele estava fazendo. Para minha família, aquilo foi desesperador. Para mim, não. Porque eu sabia que os heróis sofriam acidentes, eram cicatrizes de guerra.
Na verdade, isso acontecia muito comigo. A minha família conta muitas histórias assim, algumas eu não lembro, que já me encontraram pendurado numa árvore, quase sendo enforcado. Eu fui atropelado por um carro e achei legal, porque foi igual aconteceu no filme. E quando eu era criança, eu caía tanto, eu batia tanto a minha cabeça, não é que eu ficava batendo na parede, eu caía e batia a cabeça como consequência disso, que uma vez um médico falou para minha mãe assim, olha, você precisa comprar um capacete para o seu filho, que senão ele não vai ser normal. Aí minha mãe deu risada no médico. O médico olhou para ela e falou assim, eu estou falando sério. Evidentemente, a minha mãe não comprou esse capacete. A prova vocês estão vendo aqui hoje. E as pessoas que me conhecem agora estão pensando assim, puxa, agora muita coisa faz sentido, não é mesmo? Mas enfim, por mais que as possibilidades pareciam ser contrárias, eu sobrevivi à minha infância, prova disso é que eu estou aqui hoje, e cheguei na minha adolescência. E quando eu era adolescente, no colegial, os professores me perguntavam o porquê que eu dizia que eu não queria fazer uma faculdade. Dentre as diversas respostas que eu dava, a que nos interessa aqui, que eu tenho tempo de explicar, é que eu dizia assim que não tinha faculdade porque eu queria. E eles falavam, mas então o que você quer? Eu falava, eu quero mudar o mundo, eu quero salvar o mundo. Eu vou ser sincero para vocês que antes de pensar nessa palestra, nessa ligação de fatos, eu nunca havia feito a associação do meu desejo de criança de ser um herói e a minha resposta como adolescente de mudar o mundo. O que um herói faz? Ele salva o mundo. As palavras eram diferentes, mas a essência, o meu desejo ainda era o mesmo. Os valores que estavam se formando em mim ainda eram os mesmos. Só que um adolescente já não pensa mais em ser herói, mas ele constrói algo muito maior. Eu queria fazer a diferença. Bom, quando eu terminei o colegial, eu não fui salvar o mundo e nem combater o crime. Eu fui para o mercado de trabalho, como a maioria de nós. Eu tive vários trabalhos sempre relacionados com me comunicar com as pessoas. Eu gostava de conversar com as pessoas. E o último deles, eu me tornei gerente comercial de uma empresa de desenvolvimento de sistemas que atendia todo o Brasil. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava do ambiente, eu gostava das pessoas ali. Eu era relativamente feliz no meu trabalho. Para ser sincero, eu nunca pensei que eu sairia de lá. Com a idade que eu estou numa situação confortável. Tá legal aqui. Só que aí o que aconteceu? Um dia, os meus amigos da Visão Treinamentos, que estavam aqui hoje, que inclusive nos apoiaram, me convidaram para falar um pouco, para fazer uma palestra na aula de oratória que eles tinham. E lá aconteceu algo muito especial comigo. Enquanto eu estava diante das pessoas, conversando com elas, trocando experiências, falando aquilo que eu pensava, aquilo que eu acreditava, eu percebi que estava acontecendo uma conexão entre a gente. As pessoas me olhavam como se realmente elas estivessem prestando atenção no que eu estava falando. Como se aquilo que eu estivesse falando para elas fizesse alguma diferença. Como se algo ali no meio de tudo aquilo respondesse alguma pergunta que ela tinha na mente dela. Eu não sei o que se passava, porque eu não podia ler mentes, mas era algo especial para mim. Eu senti o olho de algumas pessoas brilharem. E aí eu percebi que eu estava vivendo algo especial. Eu percebi que eu tinha encontrado uma maneira de poder mudar o mundo. Eu descobri uma maneira de poder ser super. Só que isso não tinha a ver com aquela mentalidade de quando eu era criança. Eu não estava usando capa, eu não tinha máscara, eu não tinha uniforme. O que eu tinha descoberto ali era o poder que o conhecimento, que a educação, que a comunicação pode gerar nas pessoas. Aquilo foi mágico para mim. A criança dentro de mim se orgulhava, o adolescente estava vibrando. Nós tínhamos encontrado o nosso lugar. Era ali que nós tínhamos que estar. É por isso que eu estou aqui hoje diante de vocês e é por isso que o Vortex existe. Porque naquele momento... Obrigado. Porque naquele momento eu percebi que tudo aquilo que eu estava buscando, tudo aquilo que eu queria, ali era um meio, era um caminho para fazer isso. Foi assim que eu deixei o meu emprego e comecei a me dedicar à educação, a criar as ideias do Vortex, o projeto que nós estamos aqui hoje. Vocês ainda vão ouvir falar muito a respeito disso, porque o Vortex Brasil, gravem bem, porque o pessoal fala assim, qual é a diferença? Então vamos esclarecer para vocês. O Vortex Brasil é um evento educacional que o Instituto Vortex, que nós estamos fundando, começando aqui hoje, está fazendo. Então vocês ainda vão ouvir falar muito a respeito do Instituto Vortex. O Cláudio, na palestra dele, ele citou aqui a Escola da Ponte, é uma de nossas referências. Eles têm feito a diferença na educação e é nisso que nós acreditamos. Mas trabalhar com educação não é fácil. Sabe por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não têm dado muito valor à educação. Vocês viram um professor falando aqui hoje? Não tem mais quase nenhum adolescente que fala, eu quero ser professor. O que acontece é que, poeticamente, as pessoas falam, não, mas a educação é importante, a educação a gente tem que fazer algo. Mas poucas pessoas realmente investem em si mesmo para fazer alguma coisa. Temos aqui, por isso nós aplaudimos ele, porque é raro isso, um professor aqui. E trabalhar com a educação é muito difícil,
Na verdade, nós estamos derrubando barreiras, nós acreditamos que a gente pode fazer algo muito especial. Vocês hoje são prova disso aqui. Quando as pessoas souberam que eu havia pedido demissão do meu trabalho, algumas pessoas falaram que isso era loucura. Só que loucura para mim, sabe o que é? É você aceitar que as circunstâncias determinem o seu destino. Loucura é você aceitar um trabalho, fazer um trabalho que não te dá alegria. Loucura é você descobrir aquilo que você quer, encontrar o seu lugar e ainda assim continuar aceitando outro lugar. Loucura é você deixar que o medo te impeça de alcançar o propósito na sua vida. Isso é loucura. Isso ficou muito claro para mim. Mas o que acontece com a gente hoje? Hoje em dia, como foi falado aqui, nós temos muitos sonhos, mas também no decorrer do caminho, nós temos muitos medos que nós precisamos superar. Eu acredito que isso muito tem a ver, como já foi falado aqui, com relação ao modelo de educação que nós temos hoje. Na verdade, eu acredito que nós estamos falhando grandemente na capacidade de despertar gigantes. Pelo contrário, a gente está adormecendo cada vez mais eles. Por quê? Dentre as muitas falhas que eu acho que nós cometemos, eu gostaria de falar de duas delas. E quando eu digo nós, é porque se eu não estou fazendo nada para mudar a situação, eu também estou permitindo que ela aconteça, que ela continue. Eu costumo dizer para as pessoas assim, você quer mudar o mundo? Como a Átila falou aqui, eu começo por você. Sabe por quê? Para mudar o mundo, esqueça a ideia de mudar o mundo. Porque quando você fala em mudar o mundo, é uma situação confortável para você. O problema está no mundo. Olha só, as pessoas, tudo que elas estão fazendo está errado, elas precisam mudar alguma coisa. Mas nós não nos enxergamos como parte disso. E na verdade nós somos. As pessoas hoje, na maioria das vezes, elas escolhem a profissão delas por causa do retorno financeiro. O que acontece? A maldição da segunda-feira. Você já viu que a maioria das pessoas passam o fim de semana amaldiçoando a segunda-feira e quando chega a segunda-feira, amaldiçoa ainda mais ela? Entenda que o problema não é a segunda-feira. Se isso acontece todos os dias, não é que você não pode ter um dia de cão. Não vamos ser também aqui justos demais. Mas se todos os dias, toda semana você fica amaldiçoando a segunda-feira, entenda que o problema não é a segunda-feira, é você que está no lugar errado. É você que não deveria estar ali. E é você que tem que fazer alguma coisa para que amanhã você não tenha que estar ali novamente. Como eu estava falando a respeito da educação, eu gostaria de falar de duas coisas que eu acho que acontecem que nós precisamos combater. Uma delas é que quando nós somos crianças, aquelas crianças que queriam ser várias coisas, que queriam ser heróis, nós chegamos na escola, no ambiente social, e nós acreditamos que nós somos seres únicos, especiais, que a gente pode realizar coisas que mais ninguém pode. Só que quando você entra na escola, o que falam? Não, não é bem assim. Senta aí, aprende isso, lê isso. Você só precisa saber a resposta certa. Acerta o X na questão que vai te dar nota. Você só precisa tirar a média. Você não precisa ser excelente em nada. Tira a nota média em tudo que no final a gente dá um diploma. E não importa se você tem uma habilidade latente, algo que pode te diferenciar, isso não é trabalhado. Você precisa estar na média de todo mundo. Então aquela criança que acreditava que podia ser especial, que podia fazer algo diferente, agora ela tenta, talvez ela até mesmo deseje estar na média, porque isso foi colocado dentro dela. E aí o que acontece? Nós passamos a nos conformar com isso. E tudo aquilo que foge dessa lógica, das pessoas que estão fazendo algo diferente, você é encarado como estranho. E dificilmente a pessoa consegue nadar contra isso. Uma outra coisa que acontece é que nós somos ensinados a não errar. Nós somos treinados para abominar o erro. Já repararam isso? Porque o que acontece? Na escola o que você precisa fazer? Acertar. Responder como é que estava certo. Às vezes você não ergue a mão porque você tem medo de errar. Mas sabe qual é o problema disso? É que nós vamos errar muitas vezes até a gente conseguir acertar. Muitas vezes. Eu costumo dizer que os homens de mais sucesso, eles são fracassados profissionais. Não porque eles não obtiveram sucesso no final das contas, mas porque eles fracassaram muitas vezes até alcançarem o sucesso. Só que eles fracassaram, levantaram, aprenderam e tentaram novamente. E se isso aconteceu, eles fizeram isso mais uma vez. Foi citado aqui hoje o exemplo do Thomas Edison, que eu acho que é o cara que mais tentou a mesma coisa na vida. E ele persistiu. Mas numa sociedade onde nós somos treinados para não errar, a gente prefere não tentar, porque talvez eu erre. Então, o conformismo social de nos tornar medianos e o medo de errar são dois assassinos. Eles já tiraram mais vidas do que a guerra e a fome junto. E sabe qual é o pior? As suas vítimas continuam respirando. Só que elas não vibram com mais nada. Não existe mais nada ali que cative elas. É só a vida, um dia após o outro. E eu gostaria que a gente começasse de alguma forma a mudar isso. Queria, por favor, pedir para que vocês se levantassem. E eu queria que você pensasse agora em alguma coisa que você tentou fazer e falhou.
Pensa, por favor, em alguma coisa que você tentou fazer e falhou. Não pode ser uma coisa que você queria fazer e não fez por medo. Você tem que ter tentado e falhado. Algo que seja importante para você. Pensou? Agora eu não vou simplesmente pedir para que você repita para você mesmo que está tudo bem. Sabe por quê? Porque na maioria dos casos, este não é um problema pessoal. É um problema social. É a maneira como a sociedade nos vê que nos faz ter medo de tentar. Então agora, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado, faça isso de uma maneira que ninguém fique sem contato visual e diga assim para a pessoa: tá tudo bem, é normal errar, parabéns por ter tentado. Vamos lá. Diga para ele assim, ó: continue tentando, você está mais perto do sucesso. Muito bem, uma salva de palmas para vocês. Podem se sentar, por favor. Eu gostaria que esse exercício que nós fizemos, essa pequena experiência social, fosse absorvida e que nós trabalhássemos com isso. Entenda que o erro, ele é natural. Nós precisamos aprender a aceitar o erro como um processo de aprendizado. Então, pare de enxergar o erro como a pior coisa que existe. A pior coisa que existe é você não tentar as coisas por medo de errar. Porque você vai errar. E seria muito ilusório a gente dizer assim: não, acredita que tudo vai dar certo. Não, tudo vai dar errado e no final uma coisa vai dar certo. E é só essa coisa que você precisa. A prova disso eu posso dizer para vocês sinceramente que é esse evento. Quantas coisas deram errado para a gente? Só que a mesma coisa, ela deu errado para a gente 5 vezes. E a gente só precisou que ela desse certo quanta? Uma. Então para quantas empresas eu vou lá e falo assim: olha, nós vamos fazer um evento educacional e nós estamos precisando de comida para dar um coffee break, sem café, para os nossos convidados. 10 deles podem me falar não, eu só preciso que um me diga sim. Só que se eu tenho medo de errar, se eu tenho medo da rejeição, de me dizerem não, eu não vou fazer nada. Então estes pensamentos, o medo de errar, o conformismo de nós sermos medianos começam a nos aprisionar. Porque todo mundo está assim. E entenda uma coisa, você precisa entender o motivo pelo qual você decidiu fazer algo. Sabe por quê? Porque se você não tem uma boa razão para fazer algo, qualquer razão para não fazer vale. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Todo mundo que não está fazendo o que você faz, tem algum motivo para isso. Certo? Por exemplo, quem não está fazendo uma palestra hoje, não, mas eu tenho vergonha, eu não sei se eu sei falar direito. E aí, se eu não tenho uma razão, se eu não tenho uma mensagem, um objetivo, algo que eu quero passar para vocês, é verdade, né? Eu vou falar diante das pessoas lá, eu vou passar vergonha. E se eu não falar bem? Como eu não tenho uma razão para fazer, o motivo para não fazer passa a ser mais válido. Então, por que você faz as coisas que você faz? Isso é claro para você? Você entende quais são os teus valores? A coisa mais importante que nós podemos ter dentro de nós são os nossos valores. Se os teus valores não estão claros dentro de vocês, pare tudo que você está fazendo. Esquece a tua ideia de mudar de emprego, de mudar o mundo, de fazer qualquer outra coisa. Porque se você não entender os teus valores, você vai estar sempre em conflito. Você não vai conseguir realizar as coisas mais importantes que você tem. Eu descobri que uma das coisas que eu mais valorizava era educação. Era comunicação. E eu percebi que era ali que eu poderia ajudar as pessoas. E é por isso que nós acreditamos tanto na educação. E que o que nós falamos aqui não é para dizer assim que ninguém mais precisa ir para a escola. Pelo contrário, a gente precisa corrigir muita coisa, mas é lá que as coisas acontecem. Nós ainda precisamos nos educar. Tem uma história que diz que uma vez um homem, ele estava num circo, só que já tinha acabado o espetáculo. Então ele estava olhando os animais guardados, e aí ele observou vários animais nas gaiolas, nas jaulas. O leão, o tigre, o gorila. Só que ele observou que o elefante, que era o maior de todos eles, estava preso só por uma corrente no tornozelo. Aí ele achou estranho, foi falar com o dono do circo, ele falou: viu, me diz uma coisa, aqueles animais que são menores, eles estão presos dentro de uma jaula, o elefante que é maior do que todos eles, está preso só com uma corrente no tornozelo, que claramente ele pode estourar essa corrente e se libertar. Por que ele está preso nisso? E aí o dono do circo falou assim: olha, quando esse elefante ele chegou aqui, ele era bem pequenino. Ele tentou várias vezes escapar dessa corrente. Ele tentou, esperneou, puxou, tentou, mas ele não conseguiu. Até que ele percebeu que ele não seria capaz de escapar daquela corrente. Ele era pequeno demais.
Aí o homem falou, sim, mas já se passaram muitos anos e agora com o tamanho dele, claramente ele consegue se libertar. E o dono do circo falou assim, é verdade, só que ele ainda não descobriu isso. Quais são as correntes que te prendem? Quais eram as correntes que te prendiam ontem? Será que hoje elas já não podem ser quebradas? Se você se tornar grande, se você se tornar não, você já é. Se você libertar o gigante que há dentro de você, se você encontrar o que na tua vida faz sentido, algo que você enxergue como extraordinário, você vai conseguir romper essas correntes. Pode ser que você tenha tentado antes e não conseguiu e aí você parou de tentar. Então continue a fazer isto. Você pode quebrar as suas correntes. Você pode se libertar. A verdade é que um dia todos nós vamos viver de histórias. Quais vão ser as histórias que você vai ter para contar? Quais são as histórias que você vai querer ter para contar? É a da vida que você tem hoje? Se não é, não se desespere. Você ainda pode fazer alguma coisa, porque a sua história está nas suas mãos. O que você precisa fazer para mudar as coisas? Nós tivemos vários profissionais aqui que trabalham com coach. O coach é algo que ele está em amplo crescimento. E de todas as ferramentas que existem, ele tem 3 lógicas muito simples que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é foco. Decida o que você quer. Resolva os seus conflitos. Então a primeira coisa, você tem que saber o que você quer. O segundo é, faça aquilo que tem que ser feito. Comece, quando? Agora. Com quais recursos? O que você tiver. E depois é a melhoria contínua. Esse realmente é um processo que vai fazer você conseguir realizar as coisas, porque primeiro você focou, é aquilo que eu quero, você começou, por quê? Às vezes a gente foca, mas não começa, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, seria melhor se tivesse isso, seria melhor se tivesse aquilo, isso não vai acontecer, as coisas não vão cair do céu e o momento ideal não existe. Então, foque, faça, não significa que você vai fazer de qualquer jeito e vai continuar se empurrando com a barriga, não, faça e depois você melhora, você vê o que está dando certo, o que não está dando e corrige isso, e assim você consegue começar a se libertar. Então se liberte de tudo aquilo que não é você. Crenças limitantes, pensamentos negativos, nós não aceitamos, mas talvez a vaidade, o orgulho nos impeça de fazer aquilo que a gente precisa. Então se liberte. Eu ainda teria muitas coisas para falar para vocês, mas o tempo me é limitado e não seria justo que todos os outros falassem no tempo deles e eu não fizesse isso. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou sentindo algo muito especial. Eu estou me sentindo feliz. Sabe por que eu sei disso? Porque a melhor definição que eu já vi sobre a felicidade é que a felicidade é um instante de vida que você queria que fosse eterno. E eu não queria que esse momento acabasse. Eu queria continuar compartilhando com vocês todos os valores que nós temos e que nós temos em comum. Então, como eu não queria que isso acabasse, eu sei que eu fui feliz. As pessoas tentam teorizar tanto isso e a felicidade a gente consegue viver em momentos tão simples assim. Eu espero que vocês também tenham sido felizes e que vocês continuem, porque nós ainda vamos ter 3 palestras muito especiais. Eu agradeço muito vocês e eu espero que vocês consigam despertar os seus gigantes. Muito obrigado.